Então agora, tá, que a gente terminou aí a nossa parte de estabilizadores da escápula, a gente vai para um outro grupo muscular. Que grupo muscular é esse? Vou diminuir aqui para vocês. Então agora a gente vai estar falando aqui, tá, de estabilizadores da glenohumeral. Não precisa decorar. Se você conhece os músculos, se você conhece a origem e inserção, se você conhece mais ou menos o trajeto deles, fica muito mais fácil. Quais são os músculos estabilizadores da glenohumeral? É o que a gente aprende como músculos do manguito rotador. Músculo do manguito rotador são músculos estabilizadores da articulação glenohumeral. Por que isso? Olha o desenhozinho que eu vou fazer aqui para vocês. Meu desenho não é tão bonitinho, mas também não é tão horroroso assim não. Acho que dá para entender. Tem a escápula aqui, tem meu húmero. Diferente do que acontece aqui, ó, fazendo uma comparação, uma analogia, porque são duas articulações esféricas, só que aqui a gente tem o nosso quadril, tá? Então aqui eu tenho meu fêmur e aqui eu tenho meu húmero. Pensando na biomecânica, olha o que acontece aqui se eu estiver pensando na biomecânica. Toda vez que eu estou olhando para o húmero, o peso do braço sempre está puxando o húmero para baixo, ou seja, a ação da gravidade sempre está puxando o húmero para baixo. Consequentemente, a tendência da cabeça do húmero é descer. E a gente tem uma tendência muito grande, então, de fazer uma luxação ou uma subluxação de glenohumeral. Por que isso acontece? Por causa da característica da articulação. Se a articulação é assim, se o peso está o tempo todo puxando para baixo, eu vou ter aqui uma articulação que a gente fala que ela é decoaptada. O que significa o termo decoaptada? Significa uma articulação aberta, ou seja, ela permite uma mobilidade articular muito maior, porém ela é muito menos estável. Então eu tenho, ela é uma articulação esférica. Se ela é uma articulação esférica, ela permite todos os graus de movimento, ou seja, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e circundução. Beleza? Com grande amplitude articular. Qual a amplitude articular de abdução? 180. Flexão, 180. Faz circundução, roda o braço todo. Maravilha. Mas por quê? Porque ela é uma articulação frouxa. Em compensação, né, muitas vezes o cara cai, apoia com a mão no chão e o ombro sai do lugar. Por quê? Porque ela é uma articulação frouxa. Essa frouxidão, esse excesso de mobilidade gera uma instabilidade. Tá? E por isso que a gente precisa dos nossos músculos do manguito. Quando a gente compara com essa articulação, que é a articulação coxofemoral, o que acontece? O peso do corpo está empurrando o acetábulo contra a cabeça do fêmur. Tá? Então o que a gente tem aqui? Uma articulação coaptada, ou seja, uma articulação bem fechada e bem aderida. É uma articulação esférica? Sim. Eu faço flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e circundução do quadril. Qual é a grande diferença? A amplitude articular do quadril é muito menor do que a amplitude articular do ombro, ou seja, da glenohumeral. Qual é a vantagem do quadril? Estabilidade. Qual é a vantagem da glenohumeral? Mobilidade. Então, quando eu penso, por exemplo, em glenohumeral, eu penso em mobilidade, né? E quando a gente está falando, então, da gente, aonde a gente tem mais habilidade motora e mais mobilidade? Em membro superior. Membro inferior, a gente tem menos mobilidade. Mas, dificilmente, o cara vai ter uma alteração ou uma luxação, uma subluxação de quadril. As luxações ou subluxações de quadril, normalmente, são traumáticas.
E aí a gente tem uma luxação, uma fratura luxação de quadril, associada a acidente automobilístico, de moto ou de carro, normalmente a traumas muito maiores, né? E as consequências são muito maiores, porque essa cabeça do fêmur, então, ela é bem adaptada e bem encaixada no acetábulo. Então a gente tem um encaixe muito perfeito e uma adesão muito boa ali da articulação. Por que eu estou falando do quadril? Porque a gente está falando de comparação, então. Agora, olha o que acontece aqui. Se eu estou falando, então, da articulação glenomeral, e aí eu volto aqui para... Cadê ele? Tinha que estar aqui. Aqui. Aí eu passei para você. Se eu estou falando, então, da minha articulação glenomeral, que é essa articulação aqui, tá? Na minha articulação glenomeral, o que acontece? O peso do membro superior está puxando para baixo. Então, consequentemente, eu vou precisar de músculos que segurem a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então, esses músculos aqui são os músculos que a gente vai chamar, então, de músculos do manguito rotador. Ó. Manguito rotador. Aí, quando a gente para pensar, qual é a grande função dos músculos do manguito rotador? Gerar estabilidade da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Sempre, sempre. Tá? Então, a função é gerar a estabilidade da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Só que quando a gente vai estudar, vai aparecer lá no livro para vocês. Função, início da abdução. Função, rotação interna, rotação externa. Beleza, mas grava que a grande função deles é estática. Por quê? Porque na maioria do tempo você está com o teu ombro parado, né? E o teu braço está fazendo o tempo todo peso para baixo. Se eu tiver uma fraqueza de manguito rotador, o meu ombro, só o peso do braço já é suficiente para gerar um deslocamento e uma falha posicional na cabeça do húmero. Exemplo disso, paciente hemiplégico. Paciente que tem síndrome neurológica, teve um AVC isquêmico hemorrágico, né? Se for extenso e se ele apresentar, então, uma diminuição do tônus muscular, ele vai apresentar uma flacidez e só a perda de força em si já faz com que ele caia. Se o cara tem dor no ombro, todo paciente que tem dor no ombro tem que fortalecer manguito. Por quê? Porque o manguito gera estabilidade glenomeral. Sempre, sempre, obrigatoriamente. Então vamos lá. Importantíssimo. Primeira coisa que vocês têm que saber. Quem são os músculos do manguito? Então, ó, supraespinhoso ou supraespinhal, tá? Tanto faz, nomenclatura, vai depender do livro. Infraespinhoso ou infraespinhal, subescapular e redondo menor. O que normalmente cai na prova de vocês lá, na prova de concurso, tudo? Ele substitui o redondo menor pelo redondo maior para confundir vocês, tá? Então lembra, supraespinhoso, que fica em cima da espinha da escápula, posteriormente. Infraespinhoso, que fica abaixo da espinha da escápula, posteriormente. Subescapular, que fica anteriormente na fossa subescapular. E o redondo menor, que fica logo abaixo do infraespinhoso e que é sinergista do infraespinhoso na rotação externa. A gente vai ver. Só que a gente vai colocar aqui uma observação, porque funcionalmente, em alguns livros de biomecânica, a gente vê alguns autores colocando também a cabeça longa do bíceps braquial. E aí a pergunta é o seguinte, Felipe, por que alguns autores consideram a cabeça longa do bíceps braquial como sendo uma das porções do manguito rotador? Porque eu tenho que pensar o seguinte, se ele é um músculo que tem função de gerar estabilidade na articulação glenomeral, o que ele tem que fazer com a cabeça do húmero? Abraçar a cabeça do húmero. Então, todos os músculos que abraçam a cabeça do húmero, eles são estabilizadores de glenomeral. Por isso, eles são chamados de manguito rotador. Então, quando eu pego, depois vocês vão ver a comparação do redondo menor para o redondo maior, o redondo menor, ele abraça a cabeça do húmero.
O redondo maior não abraça a cabeça do húmero, por isso o redondo menor é do manguito, o maior não. Quando eu estou falando, por exemplo, né, da cabeça longa do bíceps braquial, que eu coloquei aqui para vocês, ó, cabeça longa do bíceps braquial. Por que cabeça longa do bíceps braquial? Porque essa porção longa aqui do bíceps braquial, ela tem a origem dela no tubérculo supraglenoidal. E ela sai do tubérculo supraglenoidal, passa pelo sulco intertubercular, abraçando a cabeça do húmero. Então, se eu tenho um bíceps braquial forte, principalmente a porção longa, ele também, de certa forma, atua abraçando. Então, tem autores que consideram, tem autores que não consideram, beleza? Mas aí vai depender muito da interpretação, se você está fazendo uma prova de concurso, onde é que você está estudando, né? Mas biomecanicamente a gente tem que levar em consideração a porção longa do bíceps braquial, tá? Bíceps braquial é um músculo biarticular, importante flexor de ombro, flexor de cotovelo e um dos principais responsáveis pela supinação de antebraço, que a gente vai ver lá, mas ele tem também, apesar dele ser um músculo muito dinâmico, ele também fortalecido também vai gerar uma estabilidade de glenomeral, porque ele tem origem dele no tubérculo supraglenoidal. E por que não a porção curta? Porque a porção curta sai do processo coracoide, tá? Então não vai entrar aqui. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso músculo supraespinhoso, que é o que a gente estava estudando aqui. Primeiro músculo do manguito, então, tá? Que a gente estava falando, músculo supraespinhoso. Olha o que acontece aqui. O músculo supraespinhoso tem algumas características muito importantes. Origem do músculo supraespinhoso: fossa supraespinhal, tá? Por isso que ele é chamado de supraespinhoso ou supraespinhal, tá? Não confundam, hoje em dia na nomenclatura, a parte da medula espinhal está recebendo o nome de espinal, tá? Então, quando vocês verem esse nome espinal, está relacionado à medula. Tá? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um nervo, eu posso falar de nervos espinhais, nomenclatura antiga, e a nomenclatura que o Sobota Novo está trazendo para a gente, que eu vou sortear para vocês, para todos os alunos do curso, tá? Vai aparecer lá, né? Nervos espinais. Por que nervos espinais? Porque eles têm uma relação com a medula espinal, tá? Ponto. Se eu estou falando de músculo supraespinhal, qual é a referência? A referência não é a medula espinal. A referência é a espinha da escápula. Então ele é supraespinhal porque ele está acima da espinha. Então cuidado, nunca utilizem espinal no músculo supraespinhoso, porque espinal remete a medula e espinhal se remete à espinha. Então ele é um músculo supraespinhoso que fica localizado acima da espinha da escápula, tá? Então ele está localizado na parte superior aí da espinha da escápula, no que a gente chama de fossa supraespinhal. Beleza, apagando essa partezinha aqui de conceito. Depois, o que acontece aqui? Ele vai ter uma inserção no tubérculo maior do húmero. Lembrando que o tubérculo maior do húmero é lateral e o tubérculo menor do húmero ele é anterior. Então, toda vez que ele contrai, a função dele ou a ação dele, a gente já sabe. Função é diferente de ação. Por que isso? Porque a função tem um olhar muito mais global. Quando a gente fala de função, o que a gente está pensando? Na predominância muscular. O que ele faz no dia a dia? Qual é a função de todo músculo do manguito rotador? Estabilização glenomeral. Qual é a ação do músculo supraespinhal? Ou seja, o que o músculo supraespinhal realiza quando ele faz uma contração concêntrica? Abdução do braço ou abdução do ombro. Anota para vocês aí, por mais que fique gravado aqui no vídeo, a abdução do braço. Então você vai colocar 30 primeiros graus.
Tá? Então, 30 graus, os 30 primeiros graus de abdução. Então, ele inicia a abdução do braço. Por que que isso é muito importante? Felipe, eu estou suspeitando que o cara tem uma tendinite do supraespinhoso. Como é que eu vou fazer o teste do supraespinhoso? Peço para ele ficar com o braço colado e vou lá e peço para ele tentar abrir e não deixo. Tá? Por quê? Ah, Felipe, mas se eu quiser testar o supraespinhoso aqui, ó, mando ele ficar com o braço a 90 e faço força para baixo. Quem que eu estou testando? Deltoide. Tá? Por quê? Porque o infraespinhoso ele começa o movimento de abdução e depois o deltoide entra e complementa. Por quê? Porque quando você chega nos 30 graus de abdução, o infraespinhoso já encurtou o máximo dele, então ele não tem mais força. Agora quem vai entrar? O deltoide continua com o movimento até quantos graus? 90. A partir de 90 graus, o deltoide já encurtou tudo que ele tinha para encurtar também. Aí você já está trabalhando trapézio. E aí você já está entrando com compensações. Então, se eu quero trabalhar a abdução de ombro até 90 graus no máximo. E aí uma outra coisa muito importante, sempre que a gente fala de supraespinhoso, tá? A gente tem que levar em consideração aqui uma característica clínica do supraespinhoso. Qual é a minha característica clínica importante do supraespinhoso? O supraespinhoso sai da fossa supraespinhal e ele passa por esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui a gente chama de espaço subacromial. E olha o que acontece. Quando a gente começa a fazer movimento de abdução, esse ossinho aqui, que é o nosso tubérculo maior, ele começa a subir. E, consequentemente, quanto maior é o grau de abdução, menor é o espaço subacromial. Qual é a consequência disso? Uma abdução em posição neutra ou em rotação interna gera uma diminuição do espaço subacromial e, consequentemente, uma compressão do tendão do supraespinhoso ali. Por mais que eu tenha uma bursa localizada aqui, que eu vou desenhar aqui em vermelho para vocês, vou desenhar em amarelo aqui para destacar. Aqui eu vou ter uma bursazinha que vai ser uma bolsa com líquido sinovial que vai tentar amortecer e proteger. Por mais que eu tenha uma bolsa ali posicionada para tentar amortecer, se você faz muito movimento próximo de 90 ou acima de 90 graus, qual é a grande tendência? Compressão do tendão do supraespinhoso, né, no espaço subacromial ou contra o acrômio. Então, por isso, o tendão do supraespinhoso é o mais lesionado no ombro. A lesão mais comum, tendinite do supraespinhoso. Aí pode ter outro que vem com diagnóstico. Ah, o cara não tem uma tendinite do supraespinhoso, ele tem bursite. Para tudo. Cara, o que a bursa faz? Amortece o tendão. Então, se a bursa inflamou, significa que o tendão comprimiu a bursa. Então, não tem como ter bursite sem ter tendinite. Então, se o cara falar que você tem uma bursite de ombro, você vai tratar a bursa? Não, você vai tratar o tendão. Se o cara falar que você tem uma tendinite de supraespinhoso, você vai tratar o tendão, porque você tratando o tendão, você vai tratar a bursa. Qual é o teu objetivo no tratamento do supraespinhoso? Diminuir o impacto do supraespinhoso aí contra o acrômio, ou seja, no espaço subacromial, ou seja, ganhar esse espaço, diminuir a tensão, diminuir essa compressão que está tendo durante os movimentos. Então, um dos objetivos que você tem que ter, reduzir o ângulo de abdução. Em quem é muito comum tendinite de supraespinhoso? Professor. Né? Por quê? Porque nós, professores, às vezes, quando está na lousa, você fica lá. Né? A secretária do lar, a empregada doméstica, também é muito comum ter dor no ombro, porque trabalha muito. A mulher vai pendurar a roupa. Então, cara, para fisioterapeuta, você já fala, a mulher chegou lá com dor no ombro, começa a contar a história dela. Beleza, o que você faz? Ah, eu trabalho em casa, tal. Primeira coisa que você já fala, pendura a roupa, pendura. Como é que é seu varal? Ah, lá em cima. Você já fala para ela, para tudo e compra um varal de chão. Por quê? Porque quando ela comprar o varal de chão, ela vai pendurar a roupa assim e não vai pendurar mais a roupa assim. Só de você mudar o hábito dela já pode curar. E aí você faz uma sessão de fisioterapia
ela para de pendurar a roupa no varal assim, começa a pendurar a roupa no varal no chão. Ela volta para a segunda sessão e fala: Nossa, Mariana, nunca mais tive dor no ombro. Foi por causa da sua sessão? Não necessariamente, também ajudou, mas foi por causa do hábito que ela fez. Ela parou de fazer o movimento lesional. Então, quando a gente pensa no subespinhoso, a gente tem que pensar qual é o movimento lesional do subespinhoso. O movimento lesional do subespinhoso é abdução acima de 90 graus. Agora, o que a gente tem que lembrar também, tá? Quando a gente pensa em subespinhoso tá? Vai entrar uma parte aqui que não é muscular, mas como a gente está falando de tudo, né? É do acrômio. Vocês devem ter visto que em anatomia a gente pode ter acrômio do tipo 1, acrômio do tipo 2 e acrômio do tipo 3. O que significa acrômio do tipo 3? É o acrômio ganchoso. Tá? Esse acrômio ganchoso aqui significa que ele é um acrômio muito maior. Então, o acrômio do tipo 1 é pequeno. O do tipo 2 é um acrômio médio. E o do tipo 3 é um acrômio do tipo ganchoso. Felipe, como é que a gente faz para fazer análise de acrômio ganchoso? Raio-x de ombro. Então, quando ele faz um raio-x de ombro, você já vê o tamanho do acrômio. Se o acrômio for muito grande, aí é só parar para pensar. Quanto maior o tamanho do acrômio, maior ou menor o espaço subacromial? Menor. Se eu tenho um acrômio muito grande, eu tenho um espaço menor. Consequentemente, esse indivíduo por si só, por características anatômicas, já vai ter uma maior chance de fazer lesão de supraespinhoso, porque o espaço dele já é menor. Se o espaço já é menor, a chance de desenvolver lesão já vai ser significativamente maior. Então esse cara a gente já vai ter que trabalhar com ele de forma diferente. Agora, se ele tem um acrômio do tipo 1 ou um acrômio do tipo 2, tá? Aí a gente pode trabalhar com amplitudes articulares maiores. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem uma folga articular maior também para a gente poder trabalhar, tá? Então, lembrando aí, toda vez que eu lembro do supraespinhoso, eu tenho que lembrar então do espaço subacromial, que é uma importante característica clínica aí que a gente tem que lembrar de característica clínica, das relevâncias clínicas, que o supraespinhoso, ele é o mais comprometido no ombro por lesão, né, na passagem dele pelo espaço subacromial, e que isso pode estar diretamente relacionado, então, com o tamanho do acrômio. Então a gente vai chamar esse acrômio então do tipo 3 de acrômio ganchoso, e aí no caso a gente vai ter uma alteração então que vai ser uma alteração estrutural. Fala, Miguel. Você poderia falar, Felipe, da ruptura parcial do supraespinhal? Geralmente é uma lesão muito comum também. Tem como você orientar sobre isso? Sim, então o que acontece na ruptura parcial? Eu tenho uma ruptura quase total do meu supraespinhal direito, tá? Do meu supraespinhoso direito, tá? Por quê? De tanto fazer. Mas como que acontece essa ruptura? Primeiro, o paciente começa a evoluir com uma tendinite, com dor. Ele vai fazendo movimento, dor, melhorou, aí passa. Dor, melhorou, passa. Dor, melhorou, passa. Até que essa inflamação aguda, de tanta repetição e de tanta recidiva, vai virando uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica vai gerando no tendão do supraespinhoso um processo de calcificação, microcalcificações. E depois é como se esse tendão ele não rompesse, ele quebrasse. Então ele vai quebrando parcialmente e rompendo parcialmente. Qual é o grande problema? Quanto maior for a ruptura, menor vai ser a força e maior vai ser a sobrecarga sobre o tendão. Tá? Então aí você vai sobrecarregando cada vez mais o tendão. Mas se o tendão tiver uma lesão, né, uma ruptura parcial muito significativa ou uma ruptura total, indicação de cirurgia. Pode ser tratado conservadoramente? Também pode, mas ele vai perder algumas funções do manguito e aí você vai ter que trabalhar compensações. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente da medicina pode chegar e falar, não, se a ruptura é total, tem que operar. Aí você tem que pensar o seguinte, poxa, mas eu tive uma ruptura total numa senhora de 90 anos. Para que eu vou operar o braço dessa mulher?
né? Porque a recuperação da cirurgia dela pode ser muito pior do que um tratamento conservador. Então ela pode sobreviver muito bem, obrigado, sem o tendão do supraespinhoso e sem dor se você fizer tudo adequado e evitar aqueles movimentos. Entenderam ou não? Então quando a gente pensa em cirurgia, a gente sempre pensa em custo-benefício. Poxa, mas o cara teve uma lesão de supraespinhoso com 20 e poucos anos. Opera. Porque, porra, ele tem, porra, muita vida pela frente, ou a gente espera que ele tenha muita vida pela frente, né? Então, o que que acontece? Vamos operar. O cara tem uma lesão de cruzado anterior. Garoto, 22 anos, jogando bola, rompeu o cruzado anterior parcial. Opera. Ah, mas uma senhora de 80 anos, né, caiu, rompeu o cruzado anterior total. Não opera. Por quê? Porque depende muito da qualidade. Então, assim, tudo depende do custo-benefício da cirurgia. Do mesmo jeito que as técnicas que a gente aplica na fisioterapia sempre vão depender de custo-benefício. Qual é o custo-benefício de eu aplicar essa técnica ou de eu aplicar outra técnica? Depende. Então, o benefício sempre tem que ser maior do que o custo. Poxa, se eu vou fazer uma cirurgia, prótese total de quadril, quando é que a gente faz? Quando o cara não anda mais. Ou quando ele está evoluindo para não andar mais. Por quê? Porque a recuperação da prótese total de quadril pode ser uma perda de movimento. Então, às vezes, você pega uma senhora, cara, com idade muito já avançada, que tem muita dor no quadril, e que você fala, olha, é melhor conviver com a dor e ter movimento do que tentar recuperar. Por quê? Porque ela já não tem mais uma estrutura óssea adequada, ela já não tem mais uma estrutura óssea boa para estabilizar a prótese, ela já não tem uma musculatura adequada para dar estabilidade para aquele processo de protetização. Por causa da idade, o tempo de reabilitação, que poderia ser de 3 a 6 meses, vai ser de 1 ano a 2 anos, e de repente ela morre nesse 1 ano a 2 anos sem andar na cadeira de rodas. E aí você para pensar, qual é o custo-benefício? Entendeu? Então, eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que ter um olhar mais humano do paciente. Tá? Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que olhar para o indivíduo como se a gente estivesse olhando para a gente. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Cara, eu tenho um gato que eu tinha, né? Ele faleceu há pouco tempo, até postei no Instagram, chamava Mustafa, né? Que ele viveu comigo 15 anos. E, cara, o Mustafa... ele, no finalzinho da vida dele, já com 16 anos, que ele viveu bastante, que ele não se estressava com nada, gato persa só come e dorme, né? Então, assim, no final da vida dele, ele começou a ter alteração renal, alteração cardíaca, alteração daquilo, e a gente levou no veterinário, o veterinário falou, ele não pode comer mais isso, ele não pode comer mais aquilo, ele não pode comer mais aquilo. Aí, você para pensar, qual é a qualidade de vida que o Mustafa vai ter se você tirar isso aqui tudo dele? Né? Ou seja, o cara já está morrendo. Tem perspectiva de melhora? Não. Aí eu levei para minha sogra cuidar dele, minha ex-sogra estava cuidando dele. O que ela fez? Ela falou, Felipe, eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Comigo ele vai morrer, mas vai morrer feliz. Né? Aí eu falei, não, fica tranquila, faz o que você achar melhor. E ela pegou, tirou a ração dele, começou a dar carne e leite para ele. Cara, ele comeu como ele nunca comeu na vida dele. Morreu rápido, né? 15, 20 dias depois ele morreu de insuficiência, mas, cara, é a alegria que o gato tinha de comer a carne todo dia. Então tem coisas, por exemplo, por que se libera o uso de maconha para pacientes com, né, com processo de neoplasia já em fase final, né, de câncer em fase final? Porque você dá conforto. Por que o cara na guerra, quando ele toma um tiro, o cara vai lá e aplica nele morfina? Ah, vai melhorar? Não, vai dar conforto. A morfina é uma droga que dá uma sensação, e tem muita gente, eu falo isso até porque tem muito médico que usa a morfina, né, como droga e tudo. Por quê? Porque a morfina é uma droga que dá uma sensação muito boa, uma sensação de prazer. Gera uma sensação de prazer junto com uma sensação de anestesia. Ah, então aquele cara tá todo baleado, tudo vai morrer. O cara fala assim, aplica mais morfina, aplica... Nossa, mas o cara vai morrer de tanta morfina. Mas morre feliz, morre se sentindo bem, entendeu? Agora, poxa, o cara já não tem um prognóstico, o que você vai fazer? Não vamos dar morfina porque ele vai morrer da morfina, mas ele vai morrer do tiro, entendeu? Então, assim, sempre leva em consideração o custo-benefício. Por isso que se tem hoje muito, a gente se fala muito hoje em tratamento paliativo. O que significa tratamento paliativo? É mais ou menos, de forma resumida, deixa o cara morrer em paz.
né? Para que prolongar um sofrimento se não tem prognóstico de melhora? Tratamento paliativo não significa eutanásia, ou seja, não significa desligar o aparelho e encerrar a vida da pessoa. Significa o quê? Parar de tratar a doença, deixa a doença evoluir e vamos tratar a qualidade de vida enquanto ele ainda tem alguma vida. Ou seja, eu vou dar medicamento para dor, eu vou alimentar, eu vou tudo, mas eu deixo o cara morrer gradativamente e descansar em paz. Se ele tem prognóstico de melhora, beleza. Se ele não tem prognóstico de melhora, não adianta insistir, tá? Isso aí para Só uma última pergunta, Felipe. Tirando o processo inflamatório do supraespinhoso, no caso de uma ruptura parcial, ele pode fazer abdução ou não necessariamente ele vai ter que fazer esse. Ele pode voltar à dor, né? Pode fazer abdução. Só que é o seguinte: quando o cara tem um processo e ele está com um processo inflamatório, você evita, né? Aí vai depender muito das fases também, tá, Miguel? Se ele está numa fase aguda, se ele está numa fase subaguda, se ele está numa fase crônica. Se ele tem lesão de tendão, por exemplo, a gente tem uma técnica que trabalha. Não, eu digo assim: tirou o processo inflamatório, ele está sem dor nenhuma. Trabalha fortalecimento. Só que pode fazer? Pode fazer. Só que aí vai depender do tipo de lesão que ele teve, né? Ele então teve processo inflamatório, mas teve ruptura. Tem que ter um certo cuidado. Tem uma técnica que a gente chama de Cyriax, né? Que é a massagem tendinosa transversa, né? Uma massagem profunda transversa de tendão. É muito boa também para reorganizar a fibra de tendão e reabilitar tendão. Uma técnica bastante específica. Usa muito para supraespinhoso, usa muito para tendão patelar, usa muito para tendão calcâneo, para reabilitação desse tendão. Então, assim, você vai trabalhar fortalecimento? Vai. O mais importante é que tem uma coisa que na fisioterapia a gente não vê, mas que na educação física se fala muito. É disso aqui, ó. A gente sempre trabalhou com isso, mas a gente nunca falou disso. O que é periodização? Periodizar significa programar a evolução. Então, o que é a periodização do treinamento? O cara tem que chegar, peguei um indivíduo que foi para a academia, ele vai começar o treino, eu tenho que periodizar o treino dele. Ou seja, ele tem que ter o começo com uma carga, meio e final. Eu não posso começar do meu objetivo final. Eu tenho que começar e ir escalando isso aqui. Na fisioterapia, eu também tenho que periodizar. O que significa periodizar? Eu tenho que programar. Eu não posso pegar esse cara que está saindo agora de um processo inflamatório e não ter mais dor e colocar ele já para fazer um exercício proprioceptivo com carga. Por quê? Porque a chance de lesão vai ser muito grande. Então eu tenho que primeiro alongar, tratar, fortalecer, estabilizar, para depois, tá? Para depois, lá no final, então, a gente começar então a trabalhar com outras funções, ou trabalhar com propriocepção, ou trabalhar. Então, periodizar significa, vamos trabalhar isso aqui de forma escalonada até a gente atingir os nossos objetivos, para depois, então, a gente conseguir, então, trabalhar, né, de forma mais tranquila aí. Tá? Então, vai depender muito de paciente a paciente e caso a caso. Segundo músculo do manguito rotador aí, ó, infraespinhoso, tá? Como o próprio nome já diz, origem dele, fossa infraespinhal, lembrando, diferente de espinal se refere à medula, tá? Então, infraespinhal por quê? Porque está localizada abaixo da espinha, ó. Aqui está a espinha da escápula, em cima está o supra e embaixo está o infra. Então, ó, olha onde que ele vai. O infraespinhoso dá a volta e vai se inserir aonde? No tubérculo maior do úmero. Olha o que ele faz aqui. Abraça lateralmente o úmero. Se ele abraça lateralmente o úmero, a ação dele é rotação lateral do braço ou rotação externa. Então, rotação lateral é a mesma coisa que rotação externa, tá? Ou seja, está rodando para fora. Mas qual é a função? Função estabilização. Tá? Só que quando a gente fala de movimento, de ação, de rotação externa, ele é o músculo agonista. Ou seja, ele é o mais potente rotador externo
do ombro, tá? É o nosso músculo infraespinhoso. Quando eu penso na função, eu penso em estabilização, assim como todos os músculos do manguito, tá? Mas quando eu penso em mobilidade, Felipe, eu quero fortalecer e quero estabilizar, quero trabalhar infraespinhoso. Como é que eu trabalho? Rotação externa, principalmente com elástico, movimento curto e movimento rápido. Existe um protocolo que a gente chama de protocolo de Rockwood, que é um protocolo para estabilização, né, de musculatura do manguito rotador. Como é que trabalha? Traciona o elástico até a posição, em vez de você trabalhar, né, sem tração, você já coloca ele em posição neutra, com elástico tracionado e faz movimentos curtos e rápidos, gerando vibração no músculo e gerando um estímulo proprioceptivo e um estímulo de estabilização da articulação glenomeral. Né? No caso aí do meu infraespinhoso, eu estou falando do infra. Se for falar do supra, é no sentido de abdução, abduçõezinhas curtas e rápidas. Se eu estiver falando do subescapular, que é rotação interna, aí eu vou fazer rotação interna rápida, tá? No caso do infraespinhoso, rotação externa, beleza? Saindo do supra, do infraespinhoso, perdão, nosso terceiro músculo do manguito, nosso músculo subescapular, como o próprio nome já diz. Origem dele, face costal da escápula, só que pode botar embaixo aí, ó, fossa subescapular. Face costal da escápula é a face ventral, ou seja, a face anterior da escápula. Só que em qual acidente ósseo que ele se insere? Ele se insere na fossa subescapular, por isso que ele recebe o nome de músculo subescapular, porque ele sai da fossa subescapular e vai para o tubérculo menor. Só que olha só, o tubérculo menor e a crista do tubérculo menor são anteriores. Então toda vez que ele roda, ele vai rodar para onde? Para dentro. Rotação medial ou rotação interna. Então a gente pode falar que o subescapular ele é agonista da rotação interna, tá? Então eu tenho o infraespinhoso, agonista da rotação externa. O subescapular, agonista da rotação interna. Então a gente pode falar que os principais antagonistas aí são, né? Se eu estiver falando de músculo, subescapular, ele é sempre antagonista do infraespinhoso. Por quê? Porque o subescapular roda para dentro, o infraespinhoso roda para fora, tá? E para fechar aqui nossos músculos do manguito rotador, a gente tem o nosso músculo redondo menor. Olha por que o redondo menor ele é do manguito. Porque ele sai aqui da borda lateral da escápula, ó, parte distal, aqui média distal, da borda lateral da escápula e vem aqui para o nosso tubérculo maior, que fica na lateral. Então, o que ele está fazendo? Ele está abraçando também a cabeça do húmero. Ó. Toda vez que ele vai puxar, ele vai rodar também rotação lateral ou rotação externa do húmero, apesar dele ser músculo do manguito, como eu estou repetindo para vocês o tempo todo, músculo do manguito, ação primária de qualquer músculo do manguito, estabilização glenomeral, tá? Só que ele também faz rotação lateral. Quem é o agonista da rotação lateral? O agonista da rotação lateral é o meu infraespinhoso, coloquei para vocês. Então, consequentemente, o meu redondo menor, ele vai ser sinergista. Sinergista de quem? Sinergista do meu infraespinhal ou infraespinhoso, tá? Então ele vai ser sinergista do infraespinhoso, por quê? Porque ele ajuda a rodar então lateralmente. Tranquilo? Tá? E aqui então a gente tem, para fechar então músculos do manguito rotador, quem a gente falou então, ó, supraespinhoso, 30 primeiros graus de abdução, tá? Se a gente for trabalhar a parte dinâmica dele. Infraespinhoso,
agonista na rotação externa. Subescapular, agonista na rotação interna. Redondo menor, sinergista na rotação externa, que é sinergista, então, do meu infraespinhoso, tá? E a gente pode colocar observação aqui também, cabeça longa do bíceps braquial, tá? Essa cabeça longa do bíceps braquial, então, ela vai atuar aí, quando a gente fala da cabeça longa do bíceps braquial, ela vai atuar no ombro e vai atuar também no cotovelo, tá? Mas ela vai ser considerada por alguns autores como o músculo do manguito rotador. Por quê? Porque como o músculo do manguito rotador aí, ele vai ter uma função importante, né, no que a gente chama aí de função de abraçar a cabeça do úmero. Lembrando então que a cabeça do longa do bíceps braquial, ela sai, né, do tubérculo supraglenoidal, passa pela fossa intertubercular, pelo sulco intertubercular, abraçando a cabeça do úmero, então, superiormente, tá? Com isso a gente fecha os músculos do manguito rotador, que são os músculos estabilizadores da escápula, e agora a gente vai começar a falar então dos músculos, então, que são os músculos dinâmicos, ou seja, que não têm responsabilidade de estabilizar, ou seja, a responsabilidade deles é de movimento.